de nossos pastores. Professando todos uma só fé, armados com a força que vem do Senhor, nós iremos a ti, sob o impulso do Espírito Santo. E nesta segunda-feira da quinta semana do tempo da Páscoa, meu irmão, minha irmã, dia 3 de maio, dia em que a igreja celebra a festa de São Filipe e São Tiago Menor, a igreja também nos dirige a sua palavra. Jesus teve 2 apóstolos com o nome de Tiago. O Tiago, irmão de João, que era filho de Zebedeu, pescador, e o Tiago, chamado Tiago Menor, filho de Alfeu e primo de Jesus. É este Tiago que nós celebramos hoje juntamente com São Filipe, o Tiago, primo de Jesus, que foi bispo de Jerusalém. Um apóstolo bastante austero, bastante radical com a doutrina, um homem realmente voltado para as coisas de Deus. E hoje a igreja tem sua palavra a nos dirigir também. O texto que nos é oferecido na segunda leitura do ofício das leituras na liturgia das horas é tirado do tratado sobre a prescrição dos hereges, de Tertuliano, presbítero, do século III da nossa era cristã. E traz como título o seguinte: a pregação apostólica. Ouçamos então atentamente esta palavra da igreja, que é catequese para nós, instrução para a nossa vida de fé. Cristo Jesus, nosso Senhor, durante a sua vida terrena, ensinou quem era ele, quem tinha sido desde sempre, qual era a vontade do Pai que vinha cumprir e qual devia ser o comportamento do homem. Ensinava estas coisas, ora em público, diante de todo o povo, ora em particular, aos seus discípulos. Dentre estes, escolheu 12 para estarem ao seu lado e que destinou para serem os principais mestres das nações. Quando, depois da sua ressurreição, estava prestes a voltar para o Pai, ordenou aos 11, pois um deles se havia perdido, que fossem ensinar a todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Imediatamente, os apóstolos, palavra que significa enviados, chamaram por sorteio a Matias como 12º para ocupar o lugar de Judas, segundo a profecia contida no Salmo de Davi. Depois de receberem a força do Espírito Santo, com o dom de falar e de realizar milagres, começaram a dar testemunho da fé em Jesus Cristo na Judéia, onde fundaram igrejas. Partiram em seguida por todo o mundo, proclamando a mesma doutrina e a mesma fé entre os povos. Em cada cidade por onde passaram, fundaram igrejas, nas quais outras igrejas que se fundaram e continuam a ser fundadas, foram buscar mudas de fé
e sementes de doutrina. Por esta razão, são também consideradas apostólicas, porque descendem das igrejas dos apóstolos. Toda família deve ser necessariamente considerada segundo a sua origem. Por isso, apesar de serem tão numerosas e tão importantes, estas igrejas não formam senão uma só igreja, a primeira que foi fundada pelos apóstolos e que é origem de todas as outras. Assim, todas elas são primeiras e apostólicas, porque todas formam uma só. A comunhão na paz, a mesma linguagem da fraternidade e os laços de hospitalidade manifestam a sua unidade. Estes direitos só têm uma razão de ser: a unidade da mesma tradição sacramental. Se quisermos saber o conteúdo da pregação dos apóstolos e, portanto, aquilo que Jesus lhes revelou, é preciso recorrer a estas mesmas igrejas fundadas pelos próprios apóstolos e as quais pregaram, quer de viva voz, quer por seus escritos. O Senhor realmente havia dito em certa ocasião: tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. E acrescentou: quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Com estas palavras, revelou aos apóstolos que nada ficariam ignorando, porque prometeu-lhes o Espírito da verdade que os levaria ao conhecimento da plena verdade. E sem dúvida alguma, esta promessa foi cumprida, como provam os Atos dos Apóstolos ao narrarem a descida do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, hoje, celebrando a festa desses grandes apóstolos, São Felipe e São Tiago Menor, o primo de Jesus, ouvimos esse texto de Tertuliano, um autor eclesiástico e presbítero do século III, que fala da pregação apostólica. A pregação dos apóstolos que fundaram igrejas, que foram dirigentes de igrejas no início do cristianismo, formaram comunidades para anunciar o reino de Deus, anunciar a mesma mensagem que receberam de Jesus. Aliás, a nossa fé é apostólica. É assim que nós a professamos, porque foi deles que nós recebemos a fé. Foi dos apóstolos que nós recebemos o conteúdo da doutrina. Nós não vimos Jesus, eles viram. Nós não o conhecemos pessoalmente, fisicamente, eles conheceram. Nós não estivemos no Calvário há 2000 anos e também não entramos no túmulo vazio há 2000 anos para constatar a ressurreição com os olhos físicos. Eles sim. Jesus não apareceu a nós fisicamente, dentro de nossa casa ou em qualquer ambiente que seja, fisicamente para falar conosco. Mas aos apóstolos ele apareceu. O que nós sabemos da doutrina, o que nós sabemos da fé, que nós aderimos em Cristo, foram os apóstolos que nos contaram, que nos ensinaram. Por isso nossa fé é apostólica. Uma outra beleza desse
texto que nós ouvimos é quando Tertuliano fala do mistério da Igreja Apostólica, da Igreja que é universal e ao mesmo tempo é particular. Da Igreja, esse mistério grandioso que está espalhada em toda a terra, e a mesma Igreja que de forma total se encontra em cada igreja particular, quer dizer, em cada diocese, em cada lugar onde existe um bispo, legítimo representante de Cristo e pontífice ele mesmo, unido ao Santo Padre, o Papa, ali a igreja está total. Naquela igreja particular, naquela diocese, está toda a igreja. E ao mesmo tempo, de modo misterioso, todas as igrejas estão unidas num único coração católico, que é a Igreja de Cristo, a Igreja Universal, cuja cabeça visível é o Santo Padre. Devemos nos alegrar, irmãos e irmãs, porque pertencemos a uma igreja que foi querida por Cristo, instituída por Cristo, que recebeu a pregação apostólica e que conserva a pregação apostólica nesses 2000 anos, a doutrina da fé nesses 2000 anos. Somos católicos e devemos nos alegrar por isso. Mas também somos chamados a viver realmente, fazendo jus ao nome de cristãos e ao nome de católicos que nós recebemos. E nesta segunda-feira, meu querido irmão, minha querida irmã, quero convidar você mais uma vez a rezar comigo a Nossa Senhora, confiar que ela, em suas mãos, conduz a Jesus nossos pedidos, preces e agradecimentos, porque é nossa intercessora. Façamos isso nos consagrando a ela, porque neste ato de consagração vai também nossa confiança em sua intercessão. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia e sempre os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser, porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe. Guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. A você, meu querido irmão, minha querida irmã, desejo que tenha uma segunda-feira abençoada, cheia da presença de Deus, e que a intercessão dos santos apóstolos Felipe e Tiago Menor seja uma constante na sua vida, mas de modo muito especial no dia de hoje. Que Jesus abençoe você, meu irmão. Que Jesus abençoe você, minha irmã. Por intercessão dos santos apóstolos Felipe e Tiago, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.